Então, gente, falando aqui bem en passant, pronto. Falando bem en passant, nas aulas anteriores, nós falamos sobre complexidade de algoritmos e a gente falou que nós tínhamos a complexidade espacial e a temporal. Espaço é quanto de espaço eu preciso para executar o algoritmo, certo? Então, por exemplo, se eu estou falando em ordenar um vetor, eu posso precisar de um vetor auxiliar do mesmo tamanho dele para ordenar. Isso é uma forma de fazer. Tem algoritmos que precisam de um vetor auxiliar, tem algoritmos que não precisam de um vetor auxiliar, que só precisam de algumas variáveis. Isso tem diferenças. Se você pensar, por exemplo, em um vetor de tamanho grande. Complexidade temporal, complexidade temporal seria quantos passos eu executo. Eu posso fazer isso medindo a execução ou inferindo o tempo de execução pelo número de instruções necessárias, que é o que normalmente a gente faz, para a gente não ter que implementar todo o programa, todo o algoritmo para poder fazer essa mensuração. E nós falamos que nós vamos mensurar esses dados, ou em um caso médio, um caso típico de execução, ou no pior caso, ou no melhor caso. Em geral, a gente não se preocupa com o melhor caso, porque os melhores casos, em geral, são casos triviais. Então, eles não são muito de interesse, porque a gente quer construir um bom algoritmo. Então, ou a gente se preocupa nos casos médios, quando a gente quer que, na média, o algoritmo ele tenha um certo comportamento interessante, mas a gente vai ver que caso médio é algo difícil da gente mensurar, ou a gente se preocupa exatamente com o pior caso, ou seja, se no pior exemplo de entrada apresentado, o algoritmo se apresentar bom, então ele é um bom algoritmo. É esse, normalmente, o caso que nós vamos nos preocupar. Certo? Ô, professor, fiquei com bem dúvida. Diga, fala que eu te ouço. Tá, eu fiquei com dúvida em relação... É porque eu estou me ouvindo você. Eu fiquei com dúvida nesse slide, inclusive, quando eu olhava, porque eu não tinha entendido que... Eu achava que era o tipo da entrada de dado que iria avaliar o algoritmo, é isso? Você entrando com os seus dados reais, que você não tem como estimar de fato, que é uma coisa... Está avaliando a complexidade previamente. Não, assim... Pense o seguinte, quando você tem os dados reais, você tem a verdadeira medida do custo de execução, ok? Certo? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você chegar a implementar algoritmo de ordenação? Sim. Se você pegar e contar o número de passos, ver quantas interações você for fazer, o algoritmo ele se comporta igual para qualquer tipo de entrada? Não sei, acho que sim. De comportamento, sim. Talvez de... Pronto, eu vou fazer uma coisa um pouco mais trivial. Algoritmo de busca no vetor. Você fez um algoritmo que você quer buscar um valor no vetor. Ok? Certo? O algoritmo ele vai se comportar igual para qualquer tipo de entrada? Assim, quanto maior a entrada, mais tempo. Quanto maior a entrada, mais tempo. Ok. Mas imagine que eu coloco um valor que está no começo do vetor, ou um valor que está no final do vetor, ou um valor que não está no vetor. O tempo de execução vai ser diferente para cada valor que eu coloque? Acho que sim. Perfeito. Ok? Isso são os dados reais. O tempo de execução ele vai variar de acordo não só com o tamanho do vetor, mas também com o tipo específico de entrada que você está fornecendo. Ok? E aí tem uma coisa. Nós temos, por exemplo, qual é o melhor caso? O valor que eu busco é o primeiro elemento do vetor, não é isso? Certo? Sim. Mas aí, esse melhor caso, ele não é desafiador. Porque qualquer algoritmo simples, no melhor caso, mesmo, não estou dizendo assim, mesmo numa situação um pouco mais elaborada, qualquer algoritmo
que você apresenta a ele o melhor caso, ele vai ter um desempenho legal, não é? Sim, sim. Qual é o pior caso? É ou ser o último elemento ou não estar no vetor. Vocês conseguem perceber isso? Porque aí eu vou ter que percorrer todo o vetor, vou ter que, de algum jeito, verificar em todo o vetor que aquele elemento não está lá. Perfeito? Sim, entendi. No caso, a gente tem que testar com dados perversos, que é isso que você está me dizendo. Porque aí, se ele passa com o pior dos casos, é porque com os outros casos ele vai funcionar bem também. Bem, então, Entendi agora, valeu. existe um caso que a gente chama de dados aleatórios, que é o caso médio. Eu vou dar um exemplo de caso médio que a gente não vai trabalhar com ele hoje, mas é só para a gente ter isso em mente. Tenha em mente o caso do... Tem um algoritmo de ordenação chamado Quicksort. O Quicksort, ele não é o melhor algoritmo de ordenação quando a gente olha no pior caso. Porque no pior caso ele vai ser tão ruim quanto vários outros algoritmos de ordenação. Só que o pior caso e os casos ruins do Quicksort acontecem muito poucas vezes. Então, na maior parte das vezes, ele tem um desempenho razoável. Então, se vocês forem ver, pegarem algumas bibliotecas de ordenação, pegarem, por exemplo, a standardlib do C, vocês vão ver que, e outras bibliotecas, pegarem métodos implementados com bibliotecas do Java, Python e outras linguagens, muitas dessas linguagens implementam o Quicksort. Por que elas implementam o Quicksort? Porque, na média dos casos, o Quicksort tem um desempenho bom, apesar do pior caso dele não ser bom. Certo? Então, há algumas situações em que, fazendo análise do caso médio, a gente escolhe um algoritmo. Mas, em geral, em regra, a gente vai procurar analisar os algoritmos baseados em dados perversos, baseados no pior caso. Tá claro, gente? Agora ficou claro, professor. Valeu. Perfeito? Tá claro isso? Então, isso é uma coisa complicada, né? Assim, a gente usa ferramentas matemáticas e a gente falou que a gente mede um tempo, que é uma estimativa de passos, um custo de operação a partir do tamanho da entrada, por exemplo, certo? Analisando essa entrada como sendo uma entrada de pior caso, porque senão a gente não tem como é que se diz? Um desafio possível, né? Então a gente tenta fazer isso, certo? Então a ideia basicamente é essa. E aí a gente mostrou em aula passada, né, que eu tenho aqui eu mostrei 5 exemplos de algoritmos, né, para vocês terem uma ideia do efeito de um algoritmo que ele tem uma variação, que ele tem um comportamento, número de passos linear com a entrada, n log de n com a entrada, quadrático com a entrada, cúbico com a entrada e exponencial com a entrada. Né? Você vê que um algoritmo exponencial, ele não é um algoritmo tratável. Vocês conseguem entender esse conceito de tratabilidade, gente? Sim. Tratabilidade é um pouco diferente de computabilidade. Todo algoritmo, por definição, ele é computável. Por quê? Um algoritmo é uma sequência de passos lógicos que são realizados por um computador, por uma máquina de Turing computável, por um arcabouço computacional, uma estrutura que executa aqueles passos em ordem.
num fluxograma pré-determinado. Então, o algoritmo é algo que você vai rodar no computador. O problema é se eu tiver um algoritmo que, mesmo com o tempo de vida da Rainha Elizabeth, eu não consiga obter uma entrada. Certo? Então, eu não consigo obter uma saída válida para um determinado tamanho de entrada. Esse algoritmo ele é chamado de intratável. Em geral, algoritmos exponenciais eles são intratáveis. Eles são algoritmos que vão demandar um tempo imenso e você não vão conseguir resolver. Vocês já ouviram falar do algoritmo da Torre de Hanoi? Não, só não. Não. Pronto. Eu vou falar daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre a Torre de Hanoi. Aliás, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu fazer aqui. Vou dar aqui um novo quadro. Vou fazer aqui um algoritmo. Vocês conhecem o problema da Torre de Hanoi, gente? Eu conheço, professor. Bem, se vocês conhecem o problema da Torre de Hanoi, imagine o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui para vocês. Professor, eu nunca ouvi falar não, viu? Dessa torre aí. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui para vocês. Tô quase, deixa eu ver aqui, calibrar aqui meu desenho, limpar tela. Imagine que você tem, gente, uma vareta, 2 varetas, 3 varetas. E aqui você tem 3 discos, ok? Eu quero mover esses 3 discos para a última vareta usando a seguinte lógica. Eu não quero que um disco maior fique em cima de um disco menor. Então, eu movo esse primeiro disco aqui, menorzinho, certo? Então, movi o primeiro disco. Opa. E aí eu tenho... Ok. Aí eu vou mover agora quem, gente? O disco do meio. Vou mover o disco do meio. E no que eu movo o disco do meio, ele vem para cá. Aí eu vou mover agora esse disco menor, ele vem para cá. Certo? E agora, o que é que eu faço? Eu movo o disco maior. Movi o disco maior. E agora é simples, né? Porque aí eu movo o menor para o primeiro de novo. Movo o do meio para cá e depois movo o menor para cá. Basicamente é isso que eu vou fazer. Eu consegui mover de uma vareta para outra, utilizando a vareta como auxiliar, certo? Esse algoritmo, esse problema aqui eu resolvi de um jeito ad hoc, assim, na mão, né? Mas, se vocês pensarem isso de uma forma bem elaborada, vocês conseguem fazer isso
como algo... Vocês conseguem resolver isso, gente? Como um algoritmo. Você tem um algoritmo para você resolver a torre de Hanoi, certo? Só que aí tem umas questões que a gente vai falar desse algoritmo depois. Sabe quais são as questões? Esse algoritmo da torre de Hanoi, ele tem uma historinha. Que existia uns monges na cidade de Hanoi, no Vietnã, e esses monges tinham discos lá, 64 discos, sobre uma coluna uma coluna girante. Eles tinham que pegar esses discos e passar para uma outra coluna, utilizando uma terceira coluna como auxiliar, ok? E resolver esse problema é o seguinte: se você resolver a torre de Hanoi para 3 discos, eu resolvo os 3 primeiros discos. Se eu tenho 4 discos, eu resolvo os 3 primeiros discos para uma vareta, jogo o 4º disco na vareta que eu quero remover e resolvo esses 3 discos que estão do lado de cá de novo para cair nessa vareta aqui. Então, dá para você fazer isso. Se você resolve para 4 discos, você consegue resolver para 5, para 6, para 7, para 64. Sabe qual é o problema disso, gente? O problema é que Torre de Hanoi, para 64 discos, ele é aproximadamente... Ele é um problema que é aproximadamente 2 elevado a 64 passos. Isso quer dizer o quê? 2 elevado a 64 passos? Quer dizer que se eu for gastar, sei lá, 1 segundo para cada passo, eu vou gastar quanto tempo, gente? Vocês têm uma noção disso? Quanto tempo eu gasto se eu gastar 1 segundo para cada passo? Hein? Muito tempo? Muito tempo. Eu gosto desse tipo de resposta, muito tempo. Mais um tempo, só para vocês terem uma ideia, 2 a quarta é quanto? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, né? Pronto. 16. E aí eu vou fazer uma coisinha para vocês terem uma ideia. Eu vou fazer uma aproximação, gente, mas uma aproximação muito simples. 2 elevado a 10 é 1024. Para a gente aproximar, vamos supor que cada 2 elevado a 10 fosse aproximadamente 1000. Então, seria 16.000 2 elevado a 20 milhão 2 elevado a 30 bilhão 2 elevado a 40 trilhão 2 elevado a 50 quatrilhão 2 elevado a 60. Isso aqui seria aproximadamente 2 elevado a 60, né? 64, que eu tenho 16 aqui. E aí, se a gente vai dizendo, gastar 1 segundo para cada operação, quantos segundos tem um ano, gente? Vocês sabem? Nós temos 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas, 365,25 dias no ano. Isso dá
31 milhões de segundos. Certo? Então, vou dividir isso daqui vou aproximar para 32 milhões. Porque vocês vão ver por quê. $32 milhões. O que é que eu vou fazer aqui? Corto. 16 dividido por 32 dá quanto, gente? Meio, né? Aí eu vou ter o quê? Meio. Vou botar assim, 10 sobre... Vou botar aqui. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 milhão, bilhão, trilhão, 1 trilhão dividido por 2. Isso dá aproximadamente, se é 1 trilhão dividido por 2, dá aproximadamente 500 bilhões de anos. Se cada monge gastar 1 segundo para mover. É só para a gente ter uma ideia de quão intratáveis são os algoritmos exponenciais. Então, qualquer algoritmo que a quantidade de passos vai ser exponencial, em geral, não é uma boa opção para resolver um problema. Quanto tempo tem o universo, gente? Vocês sabem? Não. Se eu não me engano, aproximadamente uns 15, pouco menos de 15 bilhões de anos. Talvez de 13 a 15 bilhões de anos. Né? E a historinha do Torre de Hanoi é o seguinte, que quando os monges conseguissem completar o tempo, o universo se acabaria. Né? Embora algumas teorias deem conta que talvez em 500 bilhões de anos a gente não tenha mais esse universo que nós conhecemos. Bem antes disso. Certo? Bem. Professor, então, deixa eu ver se eu entendi aqui algumas coisas. Primeiro, que aí a gente, para avaliar a complexidade, a gente tem que ver, fazer essa correlação do tempo e qual é a melhor função que explica essa relação do tempo com a entrada. A gente vai analisar o algoritmo, certo? E vai ver qual é e aí a gente vai ter uma função em função do número de passos, do número de operações que a gente vai executar para aquela entrada, certo? E aí, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo porque nós temos 5 algoritmos. Eu coloquei aqui, se o algoritmo for linear, se ele for n log de n, se for n ao quadrado, n ao cubo, n e 2 elevado a n. Porque um algoritmo que ele tem um crescimento exponencial em relação à entrada, para uma entrada razoavelmente grande, não precisa ser uma entrada imensa, ele já se torna um algoritmo intratável. É isso que eu tô. O ponto é esse. Entendi, mas a correlação é a entrada com a quantidade de passos ou é a entrada com o tempo? A entrada com o tempo, com a quantidade de passos. A entrada com a quantidade de passos. Porque a gente não vai fazer essa correlação direta com o tempo, porque essa correlação direta com o tempo implicaria da gente executar o algoritmo. Então, a gente, em geral, a gente assume o número de passos, porque o número de passos para o tempo, a gente consegue fazer uma relação mais direta, proporcional, certo? E sempre ter uma quantidade menor de passos necessariamente implica em ser mais a solução mais adequada, mais parcimoniosa. Um algoritmo que se é um número de passos menor, a solução mais adequada. Certo?
Bem, e aí a gente computa diferentes tipos de passos, né? Atribuição de valores a variáveis, chamadas de métodos, operações aritméticas, comparação de dois números, acesso a elementos de um vetor, seguir referência, retorno de uma função. Pessoal, eu tenho meio que voltado um pouco esse tema, então eu tenho ido e voltado nesse tema, mas vocês estão achando que esse ritmo tá ok, tá bom? Ou posso avançar mais? O que é que vocês acham? Eu acho que tá tranquilo, até porque é um assunto bem fora da caixa, né? Do que a gente vem pegando desde então. Então, ir e voltar, fazer esse exercício de comparação, né? Para fazer esses links mentais, faz bem. Certo. É porque eu achei ela. Oi, Só porque assim, eu achei ela passada bem nebulosa mesmo. Essa aqui eu tô conseguindo assim, esclarecer bastante dúvidas. Então, para mim, tá tranquilo. Gente, esse assunto, eu digo sempre que é o seguinte, inclusive, quando eu faço prova desses temas, né? No modelo presencial, eu não entregava a primeira prova logo no começo, e aí entregava lá para o final, e isso era muito deliberado, porque nessa disciplina, esse é o assunto mais, como Lídia falou, nebuloso, né? E aí, quando a gente passar por essa parte de algoritmos, a parte de história de dados ela é mais tranquila. A gente vai usar um pouco, inclusive, de análise de algoritmo, mas ela é muito mais fluida. E esse conceito de análise de algoritmos, ele é um conceito que diferencia bons programadores. A gente perceber quão bom um algoritmo é, a gente ter noções sobre isso. Né? Senão a gente faz fazer coisas ruins, a gente vai optar por escolhas ruins e que quando a gente testa no ambiente de teste, a gente testa com entradas pequenas, a gente testa com o melhor caso, a gente não testa com volume de dados imenso. E quando vai para o ambiente de produção, em que o volume de dados é muito maior, aí a gente se depara e vê, poxa, esse algoritmo não executa tão bem quanto eu pensava. Mas por que ele não executa tão bem quanto eu pensava? Isso é um ponto. Ele não executa tão bem quanto eu pensava porque esse algoritmo ele é ruim. Mas eu só vejo isso se eu souber fazer análise de algoritmos. Se eu souber fazer análise de algoritmos, eu não consigo nem eu nem implemento o algoritmo. Eu não vou implementar um algoritmo ruim, certo? Eu não vou fazer um algoritmo que esteja ruim. Eu vou fazer eu vou ver, olha, essa solução é ruim, vou jogar lá fora e vou gastar esforço com outra solução. E implementar a solução pode ser uma coisa custosa, porque o algoritmo em si ele pode até ser rápido de implementar, mas você tem uma série de outras coisas que você vai ter que fazer que você não vai dar conta de fazer repetidas vezes, né? E por tentativa e erro. Bem, e a gente fez análise de algoritmo, a gente falou desse algoritmo aqui, né? Que achar o maior elemento do vetor, e a gente mostrou se o maior elemento for o primeiro, esse algoritmo ele tem um tempo de execução. Se o algoritmo for o maior elemento for o último, né? A gente foi até o final, a gente foi fazendo troca de tempo e max, o tempo de execução muda um pouco para 3n, de 2n mais 1 para 3n. E depende do tamanho do vetor onde a gente está encontrando o maior elemento. Nós falamos sempre em não se preocupar tanto com as constantes, se é 10n, 3n, 2n, mas qual que o algoritmo é? Se ele é linear, se ele é quadrático, porque isso é o que é mais relevante quando eu escalo. O que é escalar? Eu estou usando uma entrada de 1000 elementos. Se a entrada dobra, o algoritmo ele vai dobrar o tempo de execução ou ele vai quadruplicar, por exemplo?
Se ele for dobrar o tempo de execução, é porque o algoritmo é linear. Se ele for quadruplicar, é porque o algoritmo é quadrático. Certo? E a gente mostrou aqui outro exemplo, a juntar um vetor em ordem usando a ordenar por inserção. A gente mostrou esse algoritmo aqui, nós fizemos ele, resolvemos ele através de uma PA, certo, gente? E por meio de uma PA, a gente verificou que esse algoritmo ele é quadrático. Eu não entrei ainda nos detalhes de por que esse algoritmo ele ordena o vetor. A gente vai ter uma aula específica sobre inserção mais na frente, certo, gente? Bem, e aí voltamos ao ponto onde eu estava, né, falando que a gente não, em geral, vai tentar mensurar a partir de um parâmetro, por exemplo, n pode ser o tamanho de um vetor de entrada, e o tamanho de um arquivo a ser processado, alguma coisa relacionada. Se tiver mais de um parâmetro, a gente vai tentar exprimir em função de um único parâmetro, ou então fazer uma análise baseada em cada um dos parâmetros. E aí nós vamos para esse ponto. Tempo de execução proporcional a uma constante. Quer dizer o quê quando o tempo de execução é proporcional a uma constante, gente? O que é que vocês acham? O tamanho da entrada pouco importa. Eu entendo que talvez... O algoritmo vai executar do mesmo jeito. Não importa qual seja a entrada de um elemento ou de 1 milhão de elementos que ele vai ter que percorrer, ok? Certo, gente? Tranquilo, de boa. Quando ele é log de n, ele é um tempo de execução logarítmico. O que é isso? Tempo de execução logarítmico, gente, é o seguinte. Ele cresce ligeiramente à medida que n cresce. Para te dar um exemplo, tempo de execução logarítmico significa que se a entrada tiver um tamanho 10, por exemplo, e de repente eu mudo para a entrada de tamanho 100, que é 10 ao quadrado, o tempo de execução, o tamanho da entrada foi elevado ao quadrado. O tempo de execução ele vai somente dobrar. Certo? Então, o tempo de execução logaritmo é um tempo de execução muito interessante. Né? Para a gente ter uma ideia, existe um algoritmo de busca, a gente vai falar aqui ainda, que é chamada busca binária, que o tempo de execução para um vetor de 1000 elementos ele é 1, e para um vetor de 1 milhão de elementos ele é o dobro. E para um vetor de 1 bilhão de elementos, ele é 3 vezes o tempo que eu gasto para percorrer um vetor de 1000 elementos. Olha quão interessante é isso, esse algoritmo. É um algoritmo extremamente eficiente de busca. Quando o tempo de execução é linear, quando o tempo de execução é proporcional a n, gente, o que é que isso quer dizer? Hein? Que o tempo de processamento desse algoritmo vai ser proporcional à entrada. Quanto maior a entrada, maior o tempo. Se a entrada dobrar, o tempo dobra. É uma função muito fácil de mensurar. Certo? Bem, ok até agora, gente? Até então, tranquilo. Bem, e quando é n log de n, a gente não dá para expressar isso rapidamente, mas n log de n seria um tempo que ele é um pouco acima do linear. Certo? A gente vai falar isso com calma. E quando é quadrático, n ao quadrado, o que é que vocês entendem no tempo quadrático? Seria algo do tipo... Se demoraria um tempo n,
no outro que o senhor mostrou, nesse n ao quadrado seria n vezes n. Então, vamos dizer que o tempo seria 10 na função n, aqui seria 100, ou algo do tempo, ou algo do tipo. Basicamente seria isso. Se você, por exemplo, tem uma entrada de tamanho 10 e ela passa a ter tamanho 20, ela dobrou, o seu algoritmo, quando a entrada dobra, ele vai gastar, não vai gastar 2 vezes o tempo, vai gastar 4 vezes o tempo. Então, imagine que você esteja processando um arquivo de clientes. E aí, de repente, o seu negócio cadastrou muito mais clientes, dobrou o número de clientes. Vai gastar 4 vezes mais tempo para processar esse arquivo. Então, o tempo de execução quadrático não é algo interessante. Mais ainda, o tempo de execução cúbico, menos interessante ainda. E nós vimos aqui que o tempo de execução exponencial, ele, em geral, caracteriza problemas intratáveis, né? Porque o tempo ele vai aumentando exponencialmente. Certo? Ele vai aumentando, então se eu triplico o valor de n, o tempo passa a ser o quadrado disso. É muito pior. Né? Então, imagine que eu gastava, sei lá, eu gastava, sei lá, 30 dias para processar um determinado arquivo. O arquivo dobrou. Eu vou gastar o quadrado de 30 dias, mais de um ano. 30 ao quadrado dá 900 dias. Então, não é algo interessante ter execução exponencial. Certo? A complexidade de um algoritmo é a quantidade de trabalho necessária para sua execução. A gente vai expressar isso em termos de contar as operações fundamentais que variam de acordo com o algoritmo em função do volume de dados, do tamanho da entrada. Certo? Dependendo do problema, já existem alguns algoritmos prontos, a gente vai escolher aquele que executa em menor tempo. Como a gente falou, a gente tem complexidade espacial e temporal. O melhor caso, o pior caso e caso médio, a gente vai focar no pior caso. O melhor caso não tem utilidade prática, e caso médio, em geral, é de difícil determinação. Certo? E aí a gente tem diferentes tipos de complexidade. A gente vai falar. Por exemplo, um exemplo de complexidade linear. Eu vou percorrer um vetor uma única vez. Eu percorrer esse vetor, é uma complexidade linear. Certo? Busca no vetor. Complexidade logarítmica. Normalmente eu divido problemas em soluções menores. A busca binária que vai tratar isso especificamente. N log de N, a gente vai falar também desse algoritmo. Eu combino soluções, eu divido problemas em soluções menores. Quadrática, por exemplo, quando eu tenho 2 fors, um dentro do outro, em geral eu caio em situações quadráticas. E complexidade cúbica, tipicamente eu tenho 3 fors, 3 loops. É um exemplo desse daqui, eu tenho uma complexidade cúbica. Exponencial, eu tenho problemas de força bruta, tenho problemas que eu tenho que variar, gerar diferentes variações do tamanho da entrada. Não são úteis do ponto de vista prático. E só para a gente ter uma plot, né, gente? Olha o crescimento das funções. Constante log de n, n log de n, quadrática, exponencial. Aí você vai me dizer, professor, para n igual a 3, por exemplo, a função exponencial é menor que a quadrática. Beleza. Mas a gente está preocupado, quando a gente fala disso aqui, a gente está preocupado de fazer em função de n, mas pensando que o valor de n pode crescer. Então, eu estou preocupado, quando eu falo que exponencial é pior que quadrática, para valores grandes de n. É por isso que a gente tem que se preocupar com o tamanho das funções. Eu devo pensar no programa como um todo. Ô, professor, então, o melhor dos cenários ali, pelo gráfico que você mostrou, seria o quê? Seria buscar algoritmos que sejam constantes? Mas algoritmos constantes, eles, em geral, não são
são algoritmos, como é que se diz, factíveis, certo? Porque algoritmos constantes, eles são algoritmos que é que eu posso dizer? Que você vai, se você estiver falando, trabalhando com dados de um vetor, em geral, eu vou precisar percorrer esse vetor, certo? Então, eu eu não consigo executar um número fixo de passos para uma entrada maior. O que é que seria interessante? Seria interessante eu ter um crescimento que não fosse grande em função do tamanho da entrada. Log de N seria interessante, nem sempre é possível. N é interessante, nem sempre é possível. Se não for possível, nem N log de N log de N. Se não tiver jeito, N ao quadrado. Se não tiver jeito mesmo, N ao quadrado log de N, ou então N ao cubo, e assim por diante. Nunca o exponencial. Eu tenho sempre que procurar um algoritmo que cresça menos. Mas isso vai depender da natureza do problema. O que é que eu estou dizendo com isso, gente? Nem sempre eu vou conseguir um algoritmo eficiente da forma como eu quero, mas eu posso conseguir um algoritmo que seja o mais eficiente possível, certo? Para aquele tipo de problema. Tá ok até agora? Sim. Pronto, deixa eu alternar aqui. Bom, eu quero que vocês, gente, tentem resolver em quantos passos eu executo esse problema daqui. Estão vendo o problema? Sim. Vocês podem tentar resolver isso? Vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem aí, ok? Pegar um caderno, um papel, um lápis e tentar se divertir. 5 minutinhos, gente. O professor voltou. Tá agora no slide com o gráfico das funções. Valeu. Agora dá para ver.
Professor, Oi. nesse segundo for, o J ele é igual a n dividido por 3 menos 1. Esse 3 menos 1 é 2, ou é a divisão, o resultado A da divisão divisão menos depois 1? menos 1. Tá bom, valeu.
Pessoal, conseguiram fazer? Eu consegui entender o que é para fazer, mas eu não consegui fazer. Por questão de. Eu vou ter que estudar mais matemática, eu já percebi, para essa matéria, mas pelo menos a questão da lógica, eu acho que eu tenho mais ou menos uma noção de onde é que é para ir. Algum outro relato, gente, sobre isso? Professor, eu fiz aqui, não sei se eu fiz certo, mas eu achei a resposta muito maluca, porque eu achei um menos 6, eu não sei se faz sentido. Vamos lá. Eu vou fazer... Você quer mostrar o seu? Não tenho o que mostrar, não. Eu não sei se eu fiz certo também. Eu fiz assim, só para acompanhar. Nessa primeira linha daí, no primeiro for, isso vai rodar N sobre 3 vezes. Tá, vamos lá. Primeiro for. Pepam, param. Vai rodar N sobre 3 vezes. Ok. Certo? Isso. Então, primeiro você fez certo. Por que N sobre 3 vezes? Que vai ser de 0 até menos que N sobre 3. N sobre 3 vezes. Perfeito. E aqui, o outro, esse for aqui, vai ser o quê? O que foi que você pensou? Eu acabo de ver que ele tem que multiplicar, né? Mas ele vai rodar N sobre 3 menos uma vez. Só que isso vezes N sobre 3, né? Não exatamente, quase isso. Porque aqui eu vou variar de N sobre 3. De N sobre 3 menos 1 a I. O que é que isso quer dizer? Quando J for N sobre 3 menos 1. Não, melhor, desculpe. Quando I for 0, J vai de N sobre 3 menos 1 a e J maior que 0. Então, J vai até 1. Quando I for 1, J vai de N sobre 3 menos 1 a 2. Que é sempre maior que I. Quando I for 2, J vai N sobre 3 menos 1 a 3. Ok, gente? Sim. Uhum. E aí eu vou fazendo isso. Aí quando I chegar a N sobre 3 menos 1, J vai de N sobre 3 menos 1 a maior que I. N sobre 3 menos... Não, tem N sobre 3, desculpa. Que se é maior que I, vai ter N sobre 3. Não é isso? Só que ele vai decrescendo. Então, eu não vou contar esse cara aqui. Isso aqui é como se fosse... Professor, não está dando para ver, não, que a barrinha da tela está bem em cima de onde você está escrevendo. Tá bem em cima? Então, deixa eu fazer aqui o seguinte. Deixa eu escrever aqui. Essa parte aí você viu, né? Sim. Aí a gente continua isso daqui. E aí eu vou continuando
para valores distintos de I. Vou fazer agora para I igual a N sobre 3 menos 2, onde J vai ser quem? N sobre 3 menos 1 a N sobre 3. Ele vai até o imediatamente superior a menos 2. A N sobre 3 menos 2. Como ali era 0, vai para 1, era 1, vai para 2, era 2, vai para 3. N sobre 3 menos 2 vai para N sobre 3 menos 1. Pronto. Aí, quando I chegar a N sobre 3 menos 1, J vai de N sobre 3 menos 1 a o imediatamente superior, N sobre 3. Só que agora eu vou trocar aqui a cor para fazer o seguinte. Esse caso aqui, ele não conta, sabe por quê? Isso aqui não conta, gente. Porque é um laço decrescente. Então, aqui seriam 0 passos. Aqui, de N sobre 3 menos 1 a N sobre 3 menos 1, seria 1 passo. Aqui, de N sobre 3 menos 1 a 1, N sobre 3 menos 1 passos. Aqui seria um passo a menos. N sobre 3 menos 2. Aqui um passo a menos que isso, N sobre 3. Menos 3. Eu quero somar esses passos para saber quanto eu vou executar aqui. Seria a soma de uma PA que iria de 1, 2, 3, 4, N sobre 3 menos 3, N sobre 3 menos 2, N sobre 3 menos 1. Uma PA desse jeito, eu quero somar os elementos. Essa soma vai ser o quê? O primeiro elemento, que é 1, vezes... Professor, eu só fiquei com a dúvida aí no segundo passo que o senhor escreveu. N sobre 3 menos 3, N sobre 0? Não, N sobre 3... Aqui é 2. Não, mas embaixo tem N sobre 3 menos 3. Isso não dá 0? Não fica N sobre 0? Não. Pense que a divisão ela executa primeiro. N sobre 3 está como se tivesse entre parênteses. Ah, tá. Certo, ok. Ó, então, eu pego o primeiro elemento mais o último. Menos 1. Somo esses dois elementos. Multiplico pela quantidade de elementos que eu tenho, que é N sobre 3 menos 1. Divido por 2. Isso daqui vai dar N sobre 3 vezes N sobre 3 menos 1 dividido por 2. E a quantidade de passos desse troque vai ser a mesma coisa, porque o que foi executado no for vai ser executado no troque. N sobre 3
vezes n sobre 3 menos 1 dividido por 2. Se eu for somar tudo, gente, se eu for somar tudo, eu vou ter o quê? Eu vou ter T de n é n sobre 3 mais... Eu tenho duas vezes esse n sobre 3 vezes n sobre 3 menos 1, dividido por 2. Isso vai cortar com dividido por 2. N sobre 3 vezes n sobre 3 menos 1. Isso duas vezes, dividido por 2. Vou pegar isso daqui. Então, basicamente, a quantidade de passos vai ser essa daqui. Certo, gente? Isso daqui, ele é o quê? Se eu for desenvolver isso, n sobre 3 mais n sobre 3 vezes n sobre 3 menos 1. Isso vai ser alguma coisa que é proporcional a quem, gente? A n ao quadrado, a n ao cubo. Vai ser algo proporcional a quem? N ao quadrado, professor. N ao quadrado. N ao quadrado. E aí a gente vai usar uma notação que eu vou apresentar ela com calma na próxima aula, que é O de N. O de N ao quadrado. Isso vai ser O de N ao quadrado. Quando eu digo O de N ao quadrado, estou dizendo que o que predomina nesse problema aqui é que ele se caracteriza por ser uma função quadrática. Tá claro isso, gente? Sim, a parte de olhar assim, saber qual é o tipo de função, tá. Eu só vou ter que depois ver essa questão do cálculo. Mas tá tranquilo. Ok. Então, eu vou fechar por agora, certo, gente? Paulo perguntou se teria algum outro exemplo. Tá, vamos fazer então outro exemplo. Vou colocar aqui um outro exemplo. Por exemplo, deixa eu pensar aqui um exemplo simples. Isso aqui é só para dar um espaço, tá, gente? Bom,
Deixa eu pegar aqui. Vou fazer aqui uma coisa um pouquinho mais elaborada. J vazio, J menor. Primeira coisa, o que é que esse programa faz, gente? Ele multiplica o valor de FET. Não. Mas eu quero que vocês pensem, o que é esse FET aí? Fatorial? Tá calculando fatorial, né? Fatorial. E o que é que esse programa faz? Ele pega um vetor de n elementos e para cada entrada desse vetor ele coloca o quê? Hein? Ele informa o fatorial do número. O fatorial do índice do vetor. O fatorial do índice do vetor. Então agora eu vou dar um tempo para vocês tentarem fazer esse programa, certo, gente? Isso é um pouco mais simples. Não requer PA. Ok, gente? Pronto, 5 minutinhos aí para Professor? Oi. Esse segundo for não tá errado, não? Não, a condicional não devia ser de I até J? Não, enquanto I for menor que J? Não, N. Beleza. Obrigado. É essa mesmo.
Ok, gente? Como é que seria esse problema aqui? Aqui nós teremos quantos passos? N. N. N menos 1, não? N quer de 0 a N menos 1. Aqui também N passos. Aqui, that's the point, né? Aqui a gente vai para nossa romaria, né? Uhum. Quando J for 0, quando J for 1, Vai ser N menos 1, né? quando J for 2, quando J for 1, 0 e vai de 1 a... Professor? Oi. O primeiro for, eu não entendi porque era N vezes, não N menos 1 vezes. Por quê? Porque J, ele começa em 0 e ele vai até quanto? N menos 1. Se J começasse em 1 e fosse até N, seria N vezes. Como ele vai de 0 e termina em N menos 1, são N vezes também. Porque se ele fosse de 1 a N menos 1, seria N menos 1 vezes. Entendi. Aqui, J igual a 1 e vai de 1 a... Na verdade, aqui tem uma pegadinha, gente, que é o seguinte. Aqui seria menor ou igual, né? Porque o fatorial tem que ser menor ou igual. Então seria A1 aqui, e seria de 1 a 2. Quando J fosse N menos 1, e seria de 1 a N menos 1. E aí eu teria quantos passos aqui? Aqui eu teria 0 passos. Aqui eu teria 1 passo. Aqui eu teria 2 passos. E aí eu contando até ter N menos 1 passos. Então, teria aqui 1, 2, N menos 1. Que a soma disso aqui seria quanto? Seria 1 mais N menos 1, que seria N vezes N menos 1 sobre 2. Ou seja, aqui eu teria N vezes N menos 1 sobre 2. E para esse cara daqui também, N vezes N menos 1 sobre 2. Aqui eu teria N e aqui eu teria N. E aí depois, se eu quiser somar tudo, eu tenho de N. Então, em função do tamanho do vetor N, seria quem? 4N mais 2 vezes N vezes N menos 1 sobre 2. Certo? Que também seria o quê? O de N ao quadrado.
Ok, gente? Tranquilo. Ok, então acho que por hoje é só, né? That's all, folks. Certo? A gente fecha por aqui. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos.